Estamos juntos aí nesta manhã, esta manhã que Deus preparou para as nossas vidas. A Bíblia diz que a gente precisa se alegrar e regozijar naquilo que Deus tem feito para com cada um de nós, para as nossas vidas, e que nesta manhã você esteja com saúde, a sua família esteja com saúde, e dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, nesta aula, para juntos podermos aprender mais das verdades de Deus por meio da sua palavra. Antes de mais nada, eu queria deixar uma pequena observação para que você que está chegando aí no nosso canal e que ainda não fez a sua inscrição, para que você, antes de entrar nesse vídeo, você se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós, em especial para nós cada vez mais fortalecermos a propagação das nossas mensagens, das mensagens que têm sido postadas aí, seja por lições da Escola Bíblica Dominical, seja pelos cultos que acontecem na nossa igreja. Mas quanto mais pessoas se inscreverem no nosso canal, mais qualidade técnica, qualidade de transmissão esse canal ele vai ganhando, e certamente você, eu e todas as pessoas que adentrarem no canal, elas serão beneficiadas não só com as mensagens, mas também com toda uma qualidade nessa transmissão. Nós estamos aí já com mais de 500 inscritos e nós temos uma grande meta e contamos com você de passarmos de 1000 inscrições. Então, se nós já temos 500 inscritos ou um pouquinho mais de 500 inscritos, se cada um de nós conseguir mais uma inscrição neste dia, hoje, nós então passaremos de 1000 inscrições. Então está aí o desafio lançado para você, o desafio que já foi lançado para mim, e nós contamos então com cada um de vocês para juntos, cada vez mais, podermos levar esta palavra magnífica, esta palavra maravilhosa, esta palavra que pode transformar a vida das pessoas, que é a palavra de Deus. Nós estamos então aqui fazendo o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós teremos aí a aula de número 3, então se você porventura está chegando nesta aula pela primeira vez, te convido a ir anteriormente nas 2 primeiras aulas. Para quê? Para que você possa entender o conteúdo e o contexto de por que Paulo, o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, de por que ele escreve então essa segunda carta àquela igreja ali na região de Corinto. O tema da aula de hoje vai ser confiança nos planos de Deus e uma vida de oração e sinceridade. Confiança nos planos de Deus e uma vida de oração e sinceridade. Então eu quero, antes de mais nada, convidar você a fechar os seus olhos, para que juntos nós possamos então invocar o nome do Senhor e pedir que Ele nesta manhã nos ajude no ensinamento da sua santa palavra. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, nós somos gratos pela Tua bondade, somos gratos, ó Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua maravilhosa graça. Que nessa manhã, ó Deus, o Teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um de nós e nos traga, Senhor Deus, o entendimento daquilo, Senhor Deus, que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. No nome de Jesus nós oramos e bendizemos o Teu nome. Amém e amém. Convido então você a abrir a sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler então nessa manhã do capítulo 1, os versículos 8 a 24, e também iniciar os 4 primeiros versículos do capítulo 2. Então abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios e vamos começar então no versículo 8 do capítulo 1 e terminaremos então no versículo 4 do capítulo 2. Amém? Se você já achou aí, acompanhe comigo então essa leitura. Assim Paulo escreve à igreja de Corinto: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos,
ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar acaso, delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve sim. Versículo 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, que nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores dessa vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Agora, começando o capítulo 2, leremos os 4 primeiros versículos. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Versículo 4: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Amém? Então, na aula passada, nós começamos o texto do capítulo 1. Na verdade, nós trabalhamos os versículos de 3 a 7, e ali Paulo foi mostrando à igreja de Corinto do porquê ele passava por lutas e sofrimentos, ou porque os sofrimentos e as lutas eram constantemente presentes na vida de Paulo. E do porquê disso? Porque esse foi um questionamento que os falsos mestres levaram e colocaram junto à igreja de Corinto, dizendo: olha, Paulo não pode ser um homem de Deus, porque um homem que passa por tanto sofrimento dessa forma não pode ser um homem de Deus. Então Paulo, nessa segunda carta, ele começa então a expor as razões pelas quais ele passava pelo sofrimento. Então isso nós vimos na aula passada. Nesta aula, Paulo vai dar continuidade ao esclarecimento de algumas questões que também geraram polêmica dentro da igreja de Corinto. Então, introduzindo aqui, Paulo, nesse capítulo, no fechamento do capítulo 1 e início do capítulo 2, ele vai apontar para nós 3 pontos principais, e que são pontos que vão nortear a exposição desta aula nessa manhã. São eles: o primeiro ponto que Paulo vai destacar no texto que nós lemos é acerca da confiança do cristão em Deus. Paulo vai mostrar que a nossa confiança, a minha confiança, a sua confiança, a confiança daquele que crê no Senhor precisa estar centrada em Jesus Cristo. O segundo ponto é que Paulo vai destacar a importância da oração, e nós vamos ver que não é qualquer oração,
mas aquela oração que nós chamamos de uma oração intercessória. E por fim, e não menos importante, obviamente, Paulo então vai trazer dois pontos fundamentais à vida cristã, em especial ao relacionamento que nós temos para com as pessoas, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, que é ter uma vida de sinceridade e uma vida de integridade. Então, iniciando aqui, a confiança do cristão precisa estar em Deus. Nós hoje temos vivido tempos de grandes incertezas, não é mesmo? Nós temos aí o assunto que mais se fala, e recorrentemente eu trago esse assunto porque ele é o assunto que está mais em vigor ou em vigência atualmente, que é esse grande problema de saúde pública que não só o Brasil, mas o mundo tem enfrentado, que é a questão da doença Covid-19, causada por esse novo coronavírus. E são tempos de incertezas, são tempos de dúvidas, são tempos onde nós percebemos que, por exemplo, a medicina, a biologia, a ciência de modo geral tem lutado, tem trabalhado com afinco, tem trabalhado com vigor, e ainda não encontramos uma solução definitiva, uma solução que possa realmente trazer a resolução dessa problemática, dessa doença, de toda essa dos sintomas, o desenvolvimento do agravo desses sintomas que tem acontecido hoje em dia. Enquanto isso, as pessoas elas vão sendo acometidas dessa doença, algumas, graças a Deus, elas não agravam, mas outras agravam, e algumas têm chegado, infelizmente, ao óbito. Então, assim, essas incertezas que nós temos vivido, e aí eu posso estar falando para você aí, talvez não seja esse momento que você tem vivenciado agora, que gera talvez a maior incerteza do seu coração, mas outras questões. Mas eu quero dizer o seguinte, que os dilemas humanos, os dilemas da vida humana, que a gente perpassa, que a gente tem que conviver com eles, muitas vezes traz uma série de incertezas ao nosso coração, traz uma série de dúvidas no nosso coração, e muitas vezes a gente chega então a questionar onde é que Deus está em todo esse contexto, onde é que Deus está em todo esse panorama, o que é que Deus está fazendo. Então, neste momento é que a gente precisa então voltar para a palavra de Deus e crer que Deus está presente, de que Deus não nos abandonou, de que Deus continua trabalhando em favor dos seus filhos, de que Deus não perdeu o controle de todas as situações, sejam elas de saúde ou de outros assuntos, de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele continua comandando e regendo todas as forças, não só as forças terrenas, mas as forças presentes no universo. E aí, nesse ponto, nós precisamos então o quê? Exercer a confiança que temos em Deus. As oposições enfrentadas na cidade de Éfeso, tanto para judeus como para os idólatras, foi exatamente o ponto que Paulo iniciou aí, dizendo à igreja de Corinto, no versículo 8 e 9, ele vai começar a apontar a grande dificuldade, um grande sofrimento que ele passou e que gerou nele uma grande angústia. Quer ver? Eu quero convidar você a reler essa parte para você entender direitinho o que eu estou falando. No versículo 8, Paulo vai dizer assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Paulo está trazendo uma situação que ele vivenciou, e para ele foi uma situação tão forte, foi uma situação tão abaladora, que ele fez questão de deixar registrado para os coríntios dessa situação que ele vivenciou. E segundo o livro lá de Atos dos Apóstolos, onde Atos vai relatar principalmente as 3 viagens missionárias de Paulo, em uma delas, lá presente em Atos 19, dos versículos 23 ao versículo 40, depois você pode ler na sua Bíblia num outro momento, só para você não perder o gancho aqui. O que acontece?
Paulo chega à região de Éfeso. A região de Éfeso era uma região onde Deus direcionou Paulo como um ponto estratégico para ele levar a palavra de Deus, para ele compartilhar as boas novas do Evangelho. Paulo então começou a compartilhar o Evangelho, a evangelizar para os judeus nas sinagogas e nas praças públicas, para os gentios e para os pagãos que ali estavam naquela região. E isso começou a trazer um grande embate, um grande problema. Por quê? Porque à medida que Paulo foi expondo as verdades do Evangelho, as pessoas que estavam escravizadas espiritualmente, elas foram entendendo que só Jesus Cristo era Deus. Elas foram entendendo que só existia um único Deus, e esse único Deus é a representação de Jesus Cristo. E aí então, à medida que essas pessoas elas foram tendo esse entendimento, elas foram então colocando de escanteio, deixando de lado que as suas outras crenças. E uma das crenças aqui que mais era presente era a crença na deusa Diana. Então lá na região de Éfeso tinha uma deusa grega chamada Diana, e essa deusa ela tinha muitos adeptos. E naquela época existia uma série de pessoas que usavam então que a crença dessa deusa, a crença das pessoas nessa deusa, e eles faziam objetos que representavam então essa deusa. E na medida então que Paulo foi pregando às pessoas e as pessoas foram se convertendo, elas foram deixando de adquirir imagens, de adquirir tudo aquilo que estava ligado ao ocultismo, que estava ligado à deusa Diana, e isso então gerou um problema muito sério na região de Éfeso. Por quê? Porque mexeu com os interesses econômicos de muita gente. E ali então, o que acontece? Algumas pessoas ali, elas resolvem querer pegar Paulo para matá-lo. E aí a coisa só não foi a via de fato, mas a situação foi extremamente tensa, e nós percebemos pela forma como Paulo escreve aqui, que a coisa realmente foi bem tensionada. E aí, pela graça de Deus e a intervenção de alguns amigos de Paulo, ele conseguiu então escapar, mas ele teve que sair correndo da região de Éfeso, e aí então ele se refugiou na região da Macedônia. A experiência de Éfeso então foi tão forte que Paulo achou que era o quê? Que era o seu fim. Você já passou, por exemplo, por alguma experiência em que você vê que a situação, a adversidade é muito intensa, e você pensa assim: olha, para mim já era, não tem mais jeito, olha, essa situação não vejo mais solução. O apóstolo Paulo vivenciou uma situação dessa também, que foi essa que eu relatei agora. Mas o texto bíblico mostra que ele, sabendo que não poderia fazer absolutamente mais nada diante da situação, ele aposta todas as suas fichas em quem? No Deus que ele servia. Não podendo mais fazer absolutamente nada pelo esforço humano, pela sua habilidade humana, Paulo entrega toda aquela situação nas mãos de Deus. E eu acho interessante porque Paulo fala assim: olha, eu entrego nas mãos de Deus, desse Deus que pode ressuscitar mortos. Ou seja, Paulo tinha uma total confiança que, se porventura a situação viesse a vias de fato, se a situação viesse a um ponto que ele perdesse a própria vida, ele tinha a certeza no seu coração que, se Deus quisesse, ele poderia ressuscitá-lo para que a sua obra, ou a obra que Deus proporcionou a ele, pudesse ser completada. Graças a Deus, isso não chegou a esse ponto, mas Paulo tinha essa plena confiança em Deus, de que Deus não tinha perdido, por mais que a situação estivesse extremamente angustiante, por mais que a situação estivesse na ótica humana completamente fora do controle, Paulo tinha a convicção e a certeza de que Deus ainda tinha o controle da sua vida, e ele estava também no controle de toda aquela situação que estava o quê? Ao derredor daquele momento, ao derredor dele, de onde ele estava ali, e que Deus então daria a ele um escape, se assim
o Deus Todo-Poderoso quisesse. E aí vem a pergunta: o que é confiança? O que é confiar em Deus? Porque aí você pode estar imaginando assim, mas espera aí, tá, eu entendi, mas como é que eu confio em Deus? Como é que essa confiança é gerada no meu coração? E eu gosto muito daquela fábula do homem do carrinho, que eu queria contar rapidamente aqui para você, que diz assim: um homem uma vez chegou e amarrou uma corda em dois prédios muito altos. Então ele amarrou a corda num prédio, amarrou no outro, e ele ali naquele momento estava com um carrinho de mão, e ele juntou uma grande multidão. Você sabe que sempre tem os curiosos que querem ver o que está acontecendo, etc e tal. E aí então ele perguntou para aquela multidão assim: quem de vocês crê, quem de vocês crê que eu possa atravessar de uma ponta do prédio à outra sem nenhum equipamento de proteção e não correndo risco de cair, ou seja, eu não vou cair? E aí toda aquela algazarra, as pessoas dizendo: eu creio, e certamente muitos querendo ver o homem cair lá de cima e virar chiclete, né? Mas o que acontece? Esse homem então subiu com o carrinho de mão e ele atravessou de um prédio para o outro. E esse homem desceu, o pessoal bateu palmas com aquela alegria, etc e tal. Esse homem faz uma segunda pergunta: quem de vocês agora confia em mim, de entrar dentro deste carrinho aqui, e nós juntos então vamos atravessar de uma ponta à outra e vai dar tudo certo? E ali então naquele momento os curiosos então nenhum se prontificou, mas em meio àquela turma tinha um garotinho, e esse garotinho virou então e falou assim: eu acredito, eu confio, eu vou entrar dentro desse carrinho. E o pessoal falou: não menino, fica quieto aí, não vai não, porque pode dar problema, você pode cair. Não, eu confio, eu vou entrar dentro desse carrinho. E o menino então entrou dentro do carrinho. E aí esse menino então passou, aí eles dois juntos conseguiram passar de uma ponta a outra com sucesso. Foi aquela coisa maravilhosa, todos batendo palma, a imprensa veio para filmar, para fazer entrevista e tal. E aí, num certo ponto de toda aquela festa, perguntaram para o menino: mas você não teve medo? Você não teve receio? O que te levou a entrar dentro desse carrinho? E aí o menino vira então e fala: olha, certamente eu tive receio, eu tive medo, tenho as incertezas e tal, mas o que acontece? Só tem um detalhe: este homem é o meu pai, e eu sei que ele, como meu pai, faria tudo para que a situação desse certo e nada de mal acontecesse comigo. Então isso gerou o quê? Uma confiança no meu coração para que eu entrasse dentro do carrinho e conseguisse atravessar com ele, e tudo deu certo. E aí, por que eu estou te contando essa história aqui, que é uma fábula? Porque é exatamente isso que acontece muitas vezes comigo e com você, quando nós estamos diante de circunstâncias que a gente não pode resolver e que a gente sabe que só Deus pode resolver, e aí a gente precisa o quê? Confiar plenamente que Deus está no controle das nossas vidas, confiar plenamente que Deus não nos abandonou, confiar plenamente que a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Confiança então é a crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir o quê? A sua função. E aí eu tenho que te dizer nessa manhã, para ficar bem claro na sua cabeça, o quê? Que assim, confiar em homens, confiar no sistema, confiar na economia, o que pode acontecer? Pode dar problema? Com certeza. Sabe por quê? Porque os homens são falhos, os sistemas que os homens constroem são falhos, todo o intelecto humano ele tem limitações, e aí não é em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que nós temos que depositar a nossa confiança. E é o que Paulo está dizendo nesse texto. Paulo não depositou a confiança dele na capacidade intelectual, na força que ele tinha. Paulo não depositou a confiança dele em outras pessoas. Paulo fez o quê? Paulo depositou a sua confiança em Deus. E é isso que nós precisamos entender
quando a definição de confiança diz que confiar é eu crer, eu acreditar de que algo não falhará, de que será bem sucedido e de que esse algo é forte o suficiente para cumprir o objetivo e cumprir essa função, para mim o melhor resumo de confiança está na figura de Cristo, na figura do Deus vivo, na figura do Espírito Santo, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente e Ele não falhará jamais. Calvino, o grande reformador chamado João Calvino, disse certa vez que é preciso primeiramente o cristão ou o crente morrer para renunciar toda a confiança que ele tem em si mesmo. Então, o que Calvino está dizendo é o seguinte, que enquanto eu acho que eu posso, enquanto eu acho que eu faço, enquanto eu acho que eu que resolvo, Deus não vai fazer tudo aquilo que Ele pode fazer pela minha vida ou pela sua vida. Mas a partir do momento que a nossa confiança ou as nossas certezas, elas são colocadas de escanteio para que a certeza de Deus, para que a confiança em Deus possa ser prevalecente na minha vida e na sua vida, é aí neste momento que Deus então começa a operar e começa a agir. O exemplo mais simples que eu acho e que fica muito fácil para a gente entender isso é aquela pessoa quando ela está se afogando. Você já percebeu? Por exemplo, converse com um salva-vidas, por exemplo, que ele vai te explicar. Quando o salva-vidas se atira para salvar uma pessoa que está se afogando, ele não vai de cara para tentar pegar aquela pessoa. Ele já vê se aquela pessoa ela realmente já está quase morta, quase sem força nenhuma. Por quê? Porque ele sabe que se ele for para salvar essa pessoa, ela ainda se debatendo, ela ainda com força, vai morrer os dois afogados. Então ele espera praticamente a pessoa esgotar todas as suas forças para ele entrar em cena. Então ele entra em cena nem tarde e nem cedo demais, ele entra como? No tempo exato. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando as nossas forças se esgotam, quando nós não sabemos mais o que fazer, quando nós entendemos que cabe somente a Deus operar dentro daquela situação, é aí exatamente que Deus entra com poder e grande glória. E é aí que a situação também começa a se resolver. Só aprendemos a confiar em Deus de todo o nosso coração. Só aprendemos a confiar em Deus de todo o nosso coração quando temos um relacionamento íntimo com Ele por meio da Sua palavra e por meio de uma vida de oração. Ninguém confia em quem não se conhece. A vida mostra isso. Você não abre a porta da sua casa para qualquer pessoa. E por que você não faz isso? Porque primeiro você sabe, você não conhece aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa pode entrar lá, é um desconhecido e pode fazer mal à sua vida e à vida da sua família. Então você não abre a sua casa para qualquer pessoa, não é mesmo? Você abre a sua casa para quê? Para aquelas pessoas que você já conhece, para aquelas pessoas que você já tem intimidade, para aquelas pessoas que você tem um relacionamento. Se você quer confiar mais em Deus, você precisa se relacionar com Ele. Se você quer confiar mais em Deus, você precisa ter intimidade com Deus. E para isso nós precisamos então conhecer a Deus. E para conhecer a Deus só existem dois meios. Quais são? Você então estudar a palavra dele, você ler a palavra dele, meditar na palavra dele e você se relacionar com ele por meio da vida de oração. Porque esse é exatamente o segundo ponto do nosso estudo nessa manhã. Além de confiar em Deus, Paulo vai agradecer aqueles irmãos pelas orações que aqueles irmãos vinham depositando no altar do Senhor, para que Paulo fosse bem sucedido em tudo aquilo que ele viesse a desenvolver. É o que chamamos da oração intercessória. O que é uma oração intercessória? Existe aquela oração que eu faço pela minha vida. Senhor, me ajuda, eu estou com essa dificuldade. Senhor, me ajuda a ser melhor. Senhor, me ajuda a resolver esse problema, etc. e tal. Mas existem aquelas orações que nós fazemos o quê? Pelas outras pessoas. Aquela oração que nós fazemos para que Deus opere na vida das outras pessoas. Seja aquelas pessoas que muitas vezes nós convivemos, ou outras pessoas que nós não convivemos.
quantas vezes não chega na sua vida a um pedido de oração de uma pessoa que você conhece e ela fala: ó, olha para o fulano, para o Beltrano, Cicrano, meu pai, minha mãe, meu amigo, tal, que você não conhece, porque ele está passando por uma situação difícil, e aí nós oramos pela vida daquela pessoa, crendo no quê? Crendo que Deus pode operar o impossível na vida daquela pessoa por meio da oração intercessória. A oração, então, ela tem duas funções vitais. A oração tem duas funções vitais. A primeira delas, mostrar que nós precisamos ser o quê? Dependentes de Deus. Uma das coisas que o ser humano mais detesta no seu íntimo, no seu coração, é ser dependente de alguma coisa. Mas se você quer ter confiança em Deus, e se você quer se relacionar com Ele, não tem outra forma. Você precisa aprender a ser totalmente dependente do Senhor. E o segundo ponto que a oração ela trabalha nas nossas vidas, o que? Que Deus é sempre e todo soberano. Deus é soberano de toda e qualquer circunstância. Deus é soberano de toda e qualquer situação. Então, isso aqui não é uma fórmula de bolo, isso aqui não é um passe de mágica, isso aqui é o quê? Isso aqui é um processo. À medida que eu e você vamos então aprendendo mais de Deus por meio da sua palavra, aprendendo mais de Deus por uma vida de oração que pode ser voltada para a sua pessoa ou para a vida das outras pessoas, como é o caso que Paulo expõe aqui, da oração intercessória. Isso vai nos mostrando que nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor e que Deus é soberano em toda e qualquer situação ou circunstância. Paulo mostra então que a oração é uma arma de guerra, e ele então vai agradecer à igreja de Corinto pelas orações que aqueles irmãos estavam fazendo em seu favor. Tiago aqui, o meu irmão de Jesus, o que escreve a epístola de Tiago, ele diz o seguinte, que a oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Às vezes nós temos uma visão completamente equivocada da vida de oração. Às vezes a gente pensa o seguinte: é aquela pessoa que tem mais proximidade com Deus, que tem mais intimidade com Deus, Deus vai ouvir a oração dela e não vai ouvir a minha. É um ledo engano, isso é uma grande mentira. Na verdade, Paulo diz o seguinte, olha, que Tiago diz que todo aquele que quiser se aproximar de Deus, que todo aquele que quiser ter um relacionamento com Deus, todo aquele que tem na sua vida a figura de Cristo como a rocha, a figura de Cristo como o alicerce principal, como a coluna da sua vida, ele pode claramente se achegar a Deus por meio da oração, que Deus estará sempre apto a ouvi-lo. E ele diz mais, que a oração desta pessoa, ela muito pode nos seus efeitos, ou seja, esse movimento de orar, de colocar diante de Deus uma circunstância, ela pode ser totalmente decisiva dentro daquilo que você está vivendo hoje. Precisamos entender que a oração, ela move a mão daquele que controla todo o universo, ou seja, o ato de orar pode mudar toda uma circunstância que não mudaria se você não orasse. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O que a Bíblia está dizendo aqui nessa manhã para nós é que, sim, diante dos problemas que nós vivenciamos, dos problemas que nós passamos, o que eu apresento diante de Deus por meio da oração, isso muitas vezes é decisivo para mudar o desfecho daquela situação. Portanto, se você hoje está passando por algum problema ou alguma dificuldade, a primeira coisa que eu te recomendo é coloque essa situação diante de Deus, coloque diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apostando nele todas as suas fichas para que ele possa então resolver essa situação que você está vivenciando. Assim, é vital que o cristão tenha experiências com Deus por meio da oração. A nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela cada vez vai aumentando na medida que eu e você vamos tendo uma vida mais eficiente, mais efetiva e mais eficaz
dentro da questão da oração. Paulo afirma que as orações da igreja então têm fortalecido a sua vida, e eu já mencionei sobre isso. E olha, perceba aqui, não é só o apóstolo Paulo que fala de oração, o próprio Jesus Cristo falou por diversas vezes sobre a necessidade de orarmos. Um exemplo deles é a oração do Pai Nosso, a oração dominical que nós falamos, mas a oração do Pai Nosso é mais conhecida, o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e assim vai. O que acontece? Quando você pega o texto original, Jesus vai ensinar, e ali a oração do Pai Nosso, ele é um modelo de oração. Jesus começa o texto ali nos Evangelhos dizendo assim: e quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Jesus não falou, e se vocês orarem, ou se vocês tiverem um tempo sobrando para orar, ou se não tiver mais nada para fazer, aí vocês oram. Jesus não disse nada disso. Jesus falou o quê? E quando vocês orarem, mostrando que a prática da oração, ela tem que ser o quê? Uma rotina na minha vida e na sua vida. E aí Jesus traz então como exemplo dessa prática de oração, uma parábola lá em Lucas, no capítulo 18, os versículos de 1 a 8, você pode conferir isso na sua casa melhor depois, que Jesus vai mostrar exatamente a importância da prática da oração por meio de uma parábola. E essa parábola ela vai contar o quê? Que havia uma viúva, e essa viúva tinha uma causa da justiça, e havia naquela cidade um juiz que era um juiz iníquo, aqui ó, um juiz que não tinha caráter. E aí o que acontece? Aquela viúva tinha uma causa perante a justiça, aquele juiz detinha todo o poder para julgar aquela causa, mas ele não queria fazer. E o que aquela viúva fez? Ela ia diante da porta do juiz uma vez, e aí ela ia a segunda vez, ela ia a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, e assim sucessivamente. Julga minha causa, eu preciso que o senhor dê um desfecho, eu preciso que o senhor olhe para o meu processo, eu preciso que o senhor faça, julga minha causa. E aí o juiz ficou o quê? Ficou enfadado com aquela mulher. Aquele juiz já não aguentava mais aquela buzina no pé do ouvido dele. E aí Jesus então vai dizer o seguinte: que aquele juiz, para ficar livre dela, falou assim: me dá o processo dessa mulher aqui que eu vou julgar a causa dela. E aí então tem o seu desfecho daquela causa ser analisada e julgada. E Jesus pega aquele exemplo então para dizer o seguinte: olha, vocês precisam ser o quê? Insistentes na prática da oração. Vocês precisam realmente se colocar diante de Deus, diante da dificuldade, das lutas que vocês têm, e apresentar as suas causas, aquilo que aflige vocês, aquilo que tem tirado a tranquilidade de vocês, esperando uma resposta de Deus. Então, para você que me ouve nessa manhã, o que Paulo nos ensina, e esse texto de Jesus aqui corrobora, é o quê? Que eu e você precisamos apresentar as nossas petições, precisamos apresentar as nossas súplicas, as nossas orações diante do Senhor, e esperar que Ele nos responda. Nós não podemos desistir das nossas causas, nós não podemos desistir de continuarmos a orar, de continuarmos em oração, até que Deus nos traga uma resposta. E o terceiro ponto então, o cristão precisa ser sincero em suas atitudes e em seus relacionamentos. Por que Paulo escreve isso? Porque o que acontece? Esse foi um outro ponto crítico que aconteceu lá na igreja de Corinto. Paulo estava distante, os falsos mestres adentraram na igreja, começaram a disseminar uma série de mentiras acerca de Paulo, e começaram a falar: olha, esse Paulo não tem valor nenhum, esse Paulo é um mau caráter, esse Paulo é um sem vergonha, esse Paulo, ele não é sincero com vocês, esse Paulo, ele fala uma coisa uma hora e depois ele desfala, esse Paulo, ele fala que vai vir e ele não aparece. Então, ou seja, esse cara não é digno de confiança. E aí, pensando nisso, então, isso chegou, essa informação aos ouvidos de Paulo, e Paulo então continua escrevendo à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: olha, a igreja de Corinto não acusava Paulo de ser dissimulado, afirmava que faltava no apóstolo sinceridade e integridade, como eu já falei. E está aqui, Paulo vai fazer então a sua defesa. Paulo então vai expor algumas razões do porquê aquela circunstância aconteceu. Primeira coisa, Paulo vai dizer o seguinte: olha, membros da igreja de Corinto, a minha consciência está tranquila diante de vocês. Paulo está dizendo
olha, eu estou em paz comigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho certeza que em nenhum momento eu faltei a verdade com vocês. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a minha consciência está tranquila, porque eu sei que em nenhum momento eu fui dissimulado com vocês. Paulo vai dizer o seguinte: olha, a minha consciência está tranquila, porque eu sei que tudo aquilo que eu falei com propriedade. E aí, isso é muito bom para mim e para você nessa manhã, porque muitas vezes se levantam calúnias, se levantam difamações, se levantam mentiras a seu respeito, ou ao meu respeito, ou a respeito de quem está nos assistindo aí agora. E aí você fala assim: poxa, como é que fica isso? Eu quero te dizer uma coisa: se aquela situação realmente não é verdade, fiquem em paz. Fiquem em paz, sabe por quê? Porque o mais importante aqui é Paulo está tratando o seguinte: precisamos ter o quê? Uma consciência limpa, uma consciência íntegra. Precisamos ter certeza de que, se não estamos em falta com nada, nós precisamos estar em paz e deixar Deus agir naquela situação, e deixar Deus agir diante daquela circunstância. Por quê? Porque quando a sua consciência está em paz, quando você está certo de que não cometeu nenhuma falta, quem passa a ser o seu juiz não é você mesmo, é o Senhor, é o próprio Deus que fez todo o universo. É Ele quem entra em seu favor e quem vai julgar aquela causa. O apóstolo também destaca o quê? Que ele foi sincero, ele foi íntegro em tudo aquilo que ele escreveu para os coríntios, e no período em que ele esteve presente com essa igreja também, ele foi extremamente sincero para com eles. A palavra grega traduzida aqui por sinceridade, ela significa eilikriner. Eilikriner, então, ela vai dizer o seguinte: é aquilo que pode suportar a exposição do sol sem se desmanchar. Eu gosto de acrescentar a palavra grega eilikriner a outra palavra do latim, de onde surge a palavra sinceridade para nós, que é a palavra chamada sinecera. Vem do latim, ou seja, sem ter cera, sem ser falso, sem ser aquilo que está mascarado. Na verdade, essa palavra aqui, sinecera, ela nasce lá da Roma antiga, quando os escultores, aqueles escultores que faziam aquelas belas esculturas, quando alguma escultura tinha algum defeito, para aquele defeito não ficar aparecendo, eles iam lá e passavam uma cerinha que encobria o defeito original. Só que o que acontecia? Quando essa cera era exposta ao sol, que ela derretia, a falha, o defeito, ela aparecia. Daí é que surge a palavra sinceridade. Então, para ser bem básico e bem claro, a palavra sinceridade, ela significa o quê? Que você não pode ter cera, que você não pode ter máscara, que você não pode ficar encobrindo os seus defeitos. Você precisa ser o quê? Precisa ser aquilo que você é. Claro que a gente sempre pode mudar, claro que a gente sempre pode melhorar, e se tem coisas no nosso caráter faltoso que precisa ser transformado, é momento para que nós estejamos diante de Deus, para que Deus trabalhe a minha vida e trabalhe a sua vida. Mas nós não podemos o quê? Encobertar as nossas falhas e fingirmos que somos aquilo que não somos, porque isso não agrada a Deus, e certamente isso também vai trazer depois no futuro uma série de problemas para a vida, para a sua vida individual, como para a vida também das pessoas com as quais você se relaciona. A vida do cristão então precisa ser clara, precisa ser limpa, sem nada escondido debaixo do tapete. Nós não podemos viver com máscaras. Como eu falei, nós precisamos ser aquilo que realmente somos, transparecer aquilo que realmente não está agradando a nós. Por exemplo, você nos seus relacionamentos, às vezes alguma pessoa cometeu alguma falta com você, chega essa pessoa e converse com ela, trate essa questão, não fique jogando para debaixo do tapete, seja na sua família, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Seja claro nas suas posições, seja transparente nos seus relacionamentos. O amor do apóstolo pela igreja. Então Paulo, além de dizer que a consciência dele está limpa, que ele sempre foi sincero e íntegro com a igreja de Corinto, ele vai mostrar todo o amor que ele tem para com os coríntios. E nós vamos ver ao longo de toda essa carta, nós estamos fechando aí o capítulo 1 e iniciando o capítulo 2, mas nós temos ainda mais 14 capítulos pela frente, e nós vamos ver como Paulo realmente amava a igreja de Corinto. É inegável que Paulo trata aquela igreja como um pai amoroso trata o seu filho. E Paulo expõe isso: olha, eu
vocês, eu ainda continuo escrevendo e trazendo a mensagem de Deus aos corações de vocês. Então levem isso em consideração, é o que Paulo diz, coloquem isso em consideração e vejam o amor pelo qual eu demonstro a cada um de vocês. Paulo então vai se defender das acusações, apresentando um coração amoroso, um coração pastoral em relação à igreja de Corinto. Olha, perceba uma coisa, o que gerou essa desavença ao ponto de Paulo ter que escrever pequenos detalhes mostrando da sua integridade, mostrando da sua sinceridade? Porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele tinha feito um itinerário dizendo que ia visitar os Coríntios num determinado tempo, mas infelizmente pelos problemas que ele vivenciou em Éfeso, porque Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios de Éfeso, por todos esses problemas que foram gerados na região de Éfeso, ao ponto, como nós vimos anteriormente, dele ser quase morto, ele teve que mudar todo o itinerário, e isso gerou uma confusão na igreja de Corinto, e aqueles aproveitadores aproveitaram essa oportunidade para quê? Para dizer que Paulo era mentiroso. Está vendo? É uma pessoa sem palavra, é uma pessoa que fala que vai fazer e não faz. E aí Paulo então está mostrando para eles, porque é um pequeno detalhe desse que ele teve que mudar a sua rota por uma circunstância e por motivo de força maior, gerou toda uma desavença dentro da igreja. A igreja é propriedade de quem? A igreja é propriedade do Senhor. A igreja realmente ela tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu pela igreja. A igreja não tem como dono pastor, a igreja não tem como dono padre, não tem como dono presbítero, não tem como dono diácono. A igreja tem como dono o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E por isso que Paulo ficava muito tranquilo. Paulo sabia que a igreja de Corinto não era dele. Paulo se angustiava pelo fato dos coríntios estarem entrando numa seara extremamente perigosa, porque das mentiras que estavam sendo disseminadas acerca da pessoa dele e das falsas doutrinas que estavam sendo lançadas ali dentro daquela igreja. Mas Paulo estava completamente confiante de que o Senhor é o dono da igreja. E aí a gente precisa aprender que nos nossos relacionamentos, às vezes acontecem situações, como eu falei antes, que geram burburinhos, que geram desentendimentos, e esses desentendimentos eles precisam rapidamente serem resolvidos. Para quê? Para que não gere um problema maior, porque um pouco de fermento leveda a massa inteira, tanto para o bem dessa massa, quanto para o mal também dessa massa. A igreja é propriedade do Senhor. Paulo vai dizer o seguinte: olha, aprenda uma coisa, vocês têm o selo do Espírito Santo, como eu também tenho este selo. E aí nessa manhã é importante a gente destacar o seguinte: para aqueles que já nasceram de novo, todos eles têm o Espírito do Senhor, que é o penhor do Senhor, ou seja, que é a garantia de que somos do Senhor, que é a garantia de que vamos herdar os céus, que é a garantia de que quando morrermos teremos uma vida eterna e passaremos a eternidade com Jesus, com os seus anjos, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa garantia vem da parte de Deus pelo sacrifício de Cristo. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que vocês são nascidos de novo, eu também o sou. Da mesma forma que vocês são selados, falando da igreja de Corinto, eu também o sou. Eu, quando falo para vocês, falo não da parte de mim mesmo, mas da parte de Deus. Por isso Paulo diz: a minha palavra então é digna de confiança. Motivo da mudança dos planos eu já abordei a vocês. E por fim, Paulo vai dizer o seguinte: olha, além dessa questão do motivo dos planos, que foi um motivo de força maior, que foi um motivo pelo qual eu não tive como controlar, eu também quis mudar o itinerário anterior. Para quê? Para poupar a igreja de novos sofrimentos. Paulo vai escrever aí no capítulo 2, o início dele, ele vai abordar sobre a questão que já falamos lá na primeira aula, de uma carta que Paulo escreveu, que foi o que ele chama da carta severa. Foi uma carta dolorosa, foi uma carta que ele abriu a caixa de ferramenta e espremeu ali a igreja de Corinto para que ela entrasse no prumo novamente, e aquilo foi muito doloroso para Paulo. E Paulo falou o seguinte: olha, eu agora quero ir para estar convosco com um coração alegre.
eu quero ir para estar convosco, para juntos nós podermos nos regozijar e nos alegrar. E Paulo está abrindo o coração dele, dizendo o seguinte: olha, eu ainda nesse momento preciso de um tempo para me recompor, para me recuperar, porque a carta que escrevi anteriormente foi dolorosa não só para vocês, mas para mim também escrever aquela carta foi muito difícil. Então nesse momento, eu preciso me recolher um pouco mais de tempo, para que eu possa me encontrar com vocês, Coríntios, com o coração alegre, com o coração sarado, com o coração então que juntos nós possamos glorificar o nome de Deus e exaltar a sua presença. Paulo então, concluindo a mensagem dessa manhã, o que é que nós aprendemos então no fechamento deste capítulo 1 e o início do capítulo 2? Primeiro, a vida cristã precisa ser pautada na confiança em Deus. Segundo, o cristão precisa ter uma vida de oração, e dentro da sua vida de oração precisa existir o que nós chamamos da oração intercessória, a oração que eu faço pelo meu próximo. E por fim, a nossa vida cristã nos nossos relacionamentos, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, ou em qualquer outro relacionamento, seja com você mesmo. Esse relacionamento ele precisa ser transparente, ele precisa ter sinceridade e ele precisa ter integridade. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Um abraço.